Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que é possível viver da renda da sua propriedade rural trabalhando com uma das culturas mais rentáveis do agro, que é a produção de quiabo. Vocês vão entender o método que eu desenvolvi para começar do zero, sem área própria, em uma propriedade arrendada e realizar meu sonho de viver da roça, porque eu entendi que não é só plantar para produzir, tá? Vai muito além disso. E para quem que é esse método que nós estamos ensinando aqui? É para quem tem uma propriedade rural parada e está em busca de um negócio para rentabilizar essa área. É também para quem tem pequenas áreas, pequenas propriedades e gostaria de trabalhar com uma cultura que te dá um alto retorno em um espaço pequeno. É também para quem não tem área própria, como é o meu caso, mas quer se tornar um produtor rural. É também para aqueles que buscam um negócio de baixo investimento inicial. Você que não tem equipamentos disponíveis, é uma cultura de baixa necessidade de mecanização. E para aqueles que já são produtores rurais e estão em busca de um novo negócio, uma nova oportunidade de gerar renda na sua propriedade. E para quem que não é esse curso? Se você mora em regiões do país que possuem muitos dias de baixa temperatura, abaixo de 15 graus, esse método, esse curso não é para você. Na metodologia de produção da Fazenda Viçosa, que é o que eu utilizei para crescer o meu negócio e me tornar uma referência na produção de quiabo, você precisa produzir com constância para ter uma renda mensal ao longo do ano e conseguir viver da sua propriedade. Nessas regiões com baixas temperaturas no inverno, você não vai conseguir produzir quiabo nessas épocas. E também, se você não tem nenhuma fonte de água e depender exclusivamente das chuvas para irrigação, o quiabo é uma cultura sensível ao estresse hídrico. Ele precisa de água. Se você não tem disponibilidade de água, você não vai conseguir produzir. Então, essas são as únicas coisas que te impedem de produzir quiabo, que são questões climáticas. Do resto, com um bom passo a passo e o meu método, qualquer pessoa é capaz de produzir quiabo. Então, você não precisa ter experiência nenhuma, não precisa ter nascido na roça, ser filho de produtor rural, nem nada. Eu sou engenheiro agrônomo, mas eu não vi nada de quiabo na faculdade. Eu venho de uma família totalmente urbana, sem nenhuma vivência de campo. E para vocês terem uma ideia da minha inexperiência, o primeiro pé de quiabo que eu vi na vida foi o que eu plantei. Eu nunca tinha visto antes. E eu vi quando eu comecei a trabalhar com a cultura. E hoje eu tenho vários alunos que estão começando do zero, sem nenhuma experiência na área e já estão colhendo suas primeiras caixas de quiabo, como por exemplo a professora Leila, que tinha uma propriedade rural parada e queria começar uma produção de alguma coisa. E hoje ela se tornou aluna esse ano, e hoje ela já está colhendo suas primeiras caixas e vendendo para alguns supermercados, já tendo uma renda extra, e está se preparando para ampliar a sua produção. Olá, me chamo Maria Leila, sou da cidade de Limeira, sou professora e queria plantar quiabo. Gosto muito da terra, então eu uni o útil ao agradável, uma renda extra. E fui procurar sobre essa cultura, sobre esse manejo na internet. E me deparei com o Rafael dando algumas instruções, alguns vídeos dele, e ele oferece um curso com um valor bem acessível. As instruções são bem claras e nós também temos um grupo, ele também tem um grupo onde nós participamos e qualquer dúvida que precisamos, ele está lá para nos acolher e tirar essas dúvidas. Aqui eu tenho umas fotos da minha lavoura. Aqui eles estavam com 30 dias, essas aqui abaixo já estou colhendo, no ponto de colheita. Plantei no dia 3 de agosto, no final de setembro eu já estava colhendo quiabo. Eu recomendo muito o curso. Um outro exemplo de aluno nosso também é o Nicolas. Ele já era produtor rural, trabalhava com outras culturas e estava em busca de uma nova cultura, de conhecer um novo negócio para aumentar a renda da sua propriedade. Ele começou o curso há pouco tempo, há poucos meses, e já está colhendo aí mais de 10 caixas de quiabo por semana, comercializando para supermercados e montando sua estrutura para começar a embalar, a beneficiar e ampliar também a sua produção. Então esses são alguns exemplos só de alunos. Aqui abaixo nós temos mais depoimentos.
que eles já estão colhendo os resultados seguindo o nosso método de produção de quiabo. E a maioria deles, assim como eu, começou sem experiência nenhuma. Então, como eu falei para vocês, eu não venho de uma família de produtores rurais nem nada. Eu me tornei produtor rural pelo sonho de empreender. Eu me formei e, assim como todo mundo, eu arrumei um emprego, eu fui trabalhar. Primeiro eu trabalhei em uma usina de cana, depois eu fui para uma empresa de irrigação. Mas na verdade eu sempre estava insatisfeito, porque não era aquilo que eu queria. Eu viajava muito, eu passava a semana fora de casa. O que eu queria mesmo era empreender, ter um negócio próprio. Era ter um negócio próprio. Mas eu não conseguia, eu não tinha coragem de empreender. Até que um dia eu recebi uma notícia que além da região que eu atendia, eu trabalhava nessa empresa de irrigação, que além da região que eu fazia, que já eram 3 estados, uma região bem grande, eu ia ter que atender uma nova regional no sul do país. Conversei com o meu gerente, estava aumentando muito a demanda de serviço e eu não tive nenhum retorno financeiro, então eu não tive nenhum aumento, só estava aumentando a carga de trabalho e eu acabei saindo dessa empresa, acabei sendo demitido depois de um tempo e me sentindo assim desvalorizado, porque eles estavam só aumentando o meu serviço e a remuneração continuava a mesma. Então foi ali que eu tomei a decisão mesmo de seguir esse sonho de empreender. E eu sabia, eu não estava buscando isso para trabalhar menos, eu sabia que como empreendedor eu continuaria trabalhando muito, mas seria para mim. Eu sabia que se eu trabalhasse mais, eu teria um reconhecimento, eu ia ter os resultados que eu buscava. Então eu pensei em fazer várias coisas, eu pensei em montar um campinho de futebol, pensei até em comprar um lava-jato, pesquisei várias alternativas, até que um dia conversando com a minha esposa, que também é agrônoma, nós dois somos agrônomos, nós paramos para pensar que a gente deveria trabalhar com uma coisa que a gente gostava de fazer, que era trabalhar com a terra, em contato com a natureza, e aí a gente decidiu se tornar produtor rural. Então só tinha um problema, a gente não tinha terra, a gente não tinha nada de terra. Como que eu ia me tornar produtor rural sem terra, sem área? Então nós paramos, pensamos um pouco, por que a gente não aluga uma terra, não arrenda uma área? Nenhuma empresa começa um negócio comprando ali um salão, um espaço. Qualquer empresa, a maioria delas, aluga. Aluga um salão comercial, aluga um terreno para montar o ponto. Então eu poderia fazer o mesmo. Então nós fomos estudar sobre isso e aí que foi começando a surgir a ideia da Fazenda Viçosa. Então a gente precisava primeiro achar um lugar para arrendar. Começamos a rodar as roças aqui da região, conversar com o pessoal, bater porteira, até que a gente encontrou uma área na cidade vizinha. Então tudo certo para começar, aí o proprietário da área deu para trás, desistiu de arrendar, então a gente teve que começar tudo de novo, essa pesquisa. Mas isso foi a melhor coisa que aconteceu, porque depois nós encontramos uma área melhor, com uma estrutura melhor, mais próxima da cidade e tinha tudo que a gente precisava para começar com o plano que a gente tinha feito. E onde que entra ali o quiabo nessa história? Na verdade, nós não começamos trabalhando com o quiabo, nós começamos a Fazenda Viçosa com a produção de milho verde e aí buscando uma cultura para rotacionar com o milho verde, porque a gente não pode ficar plantando a mesma cultura sequencialmente, a gente precisa rotacionar. Um pai de um amigo meu deu a ideia para a gente de produzir quiabo, porque ele produzia na propriedade dele, em Minas Gerais, e dava um ótimo resultado. Fez uma propaganda e a gente falou, e aí nós decidimos comprar semente de quiabo, e começar a produzir. Nós fomos aí até uma loja sem noção nenhuma, compramos aí semente para plantar 1 hectare de quiabo, 10 pacotes, compramos um monte de semente de quiabo e eu lembro que o vendedor olhou para mim, meio assustado e até falou, cuidado, você vai plantar tudo isso de uma vez, você não vai conseguir colher, você não vai ter para onde vender. Aí conversei e tal, e aí nós fomos embora com a semente e seguimos o conselho do vendedor. Nós começamos plantando uma área de 0,25 hectares, 2.500 metros quadrados, em um lote nosso de milho. Então a gente tirou o milho, plantou o quiabo e aí 45 dias depois a gente já começou a colher o quiabo. Plantamos uma variedade precoce, que era o quiabel, e metade do tempo do milho o quiabo já começou a produzir. Então foi aí que a gente já começou a enxergar o potencial dessa cultura. Porque a gente estava plantando milho há um tempo e a gente já tinha os números, resultados, e a gente começou a ver o quiabo com outros olhos. Então, além de ter esse ciclo, o início da produção mais rápido,
e essa frequência muito boa, o custo de produção do milho era mais alto, né? Então, trabalho aí com manejo de pragas era mais alto no milho. O quiabo é uma cultura um pouco mais rústica, né? Mais fácil de trabalhar. E aquela cultura que era totalmente desconhecida para a gente começou a ficar interessante. Com a precocidade do produto, esse ciclo muito rápido, essa produção muito rápida, também veio o desespero, né, de para quem que eu vou vender esse produto, para quem que eu vou vender esse quiabo. Eu não estava esperando vir tão rápido, né? Em 45 dias eu já começar a colher, já ter que vender. Foi aí que nós tivemos a ideia de embalar o quiabo, né? Uma embalagem diferenciada que fez sucesso no mercado, porque era diferente. E foi aí que nós tivemos a ideia de embalar o quiabo, né? Uma embalagem diferenciada que fez sucesso no mercado porque justamente era diferente dos outros, né? E isso abriu bastante as portas, né? E pode parecer que foi sorte, né? Que foi fácil, mas eu posso afirmar para vocês que apesar do quiabo ter sido escolhido sem muito planejamento, a preparação que nós fizemos para o milho foi o que salvou e que fez a gente conseguir ter esse resultado com o quiabo. Então a ideia da embalagem, da ideia de uma embalagem que eu tinha projetado para o milho, né, a gente adaptou para o quiabo, e mesmo assim, com um produto diferente, nós tivemos várias dificuldades no começo, né, para fazer cadastro, se adaptar à logística de entrega, né, era uma cultura bem diferente, né, e aí nós fomos aprendendo na prática mesmo, né, como era o funcionamento dessa cultura. Começamos nosso negócio, que hoje é a Fazenda Viçosa. E com a minha pouca experiência na produção de quiabo, eu buscava na internet informações, né, sobre o manejo da cultura, colheita, pós-colheita, só que eu não encontrava nada, né, só material muito antigo, muitas informações erradas também, o pessoal compartilhando na internet. E foi no dia a dia mesmo, na vivência, né, na marra, perdendo dinheiro, errando, testando muita coisa, né, no ponto de colheita, tinha que descartar muito produto, adubação, errava na adubação nitrogenada, a planta vegetava muito, no manejo de pragas, né, no armazenamento, porque esse tipo de aprendizado você não acha na internet. E aí nós fomos desenvolvendo o modelo de produção, colheita, de padrão de qualidade que nós temos hoje nos nossos produtos. E rapidamente, aí, em menos de 2 anos, já estávamos aí entregando o quiabo, nossos produtos, em mais de 50 supermercados na região, vendendo aí uma média de mais de 30 mil por mês só de quiabo, coisa que foi chamando a minha atenção a rotação de produtores e de marcas que iam aparecendo no mercado e que praticamente ninguém conseguia atender ao mesmo tempo o número de mercados que a gente conseguia atender, né? Então, conversando aí com produtores, com compradores do supermercado, né, os gestores ali do supermercado, é que eu fui percebendo que produzir é uma etapa muito importante dentro de um negócio rural. Sem produção não existe produtor, né? E você precisa fazer isso de forma eficiente, né, gastando o mínimo possível. Mas só produzir não é suficiente, não é só plantar, né, vai muito além disso. E foi essa percepção que me fez ter resultados tão rápidos, mais rápidos que produtores antigos, com experiência no mercado. E em cima disso que nós criamos o método de produção da Fazenda Viçosa. Quando eu entendi isso, eu resolvi criar aí meu Instagram para compartilhar minhas experiências com outras pessoas que, assim como eu, né, gostariam de iniciar a produção, mas não conseguiam informações concretas, informações de qualidade, da prática, do dia a dia, de um produtor para outro produtor, né? E exatamente isso que eu ensino para os meus alunos, tá fazendo com que eles tenham resultado. O curso de produção de quiabo aborda toda a parte de produção de quiabo, como adubação, manejo de irrigação, controle de pragas e doenças, colheita, comercialização, tudo que você precisa saber para produzir muito e com qualidade, né? Mas para você ser capaz de viver da sua propriedade rural, você precisa de mais que isso. Você precisa saber vender seu produto de forma eficiente e ter controle do seu dinheiro. Eu vou ensinar para vocês agora o segredo que me fez ser uma referência na produção de quiabo. Eu vou ensinar para vocês agora o segredo que me fez ser uma referência na produção de quiabo hoje. Para ter uma propriedade lucrativa produzindo quiabo, você precisa ter sucesso
no que eu chamo de 3 pilares do produtor de sucesso, que é a produção, a comercialização e o controle financeiro. Se o produtor não está tendo sucesso, não está tendo resultado, ele está errando em um desses 3 pilares. Provavelmente ele está produzindo baseado no achismo, né, ou copiando o que o vizinho está fazendo. Ele primeiro começa a colher para depois se preocupar para quem ele vai vender e vende sem saber formar seu preço de venda, né, sem margem, sem lucro. Essa é a famosa fórmula do fracasso. Então, uma coisa é muito importante e a maioria das pessoas que começam a produzir não fazem, que é o que eu chamo de vender antes de plantar a semente na terra. Não é efetivamente vender, mas é pensar na venda antes de começar a produzir. Então, fazendo uma comparação, você não vai contratar um show do Gustavo Lima para uma cidade de 5.000 habitantes, né? Você não vai ter gente suficiente para comprar os ingressos para o show, né? E provavelmente o que você vai vender não vai pagar nem o próprio Gustavo Lima, né? Ainda mais ter lucro. Para o quiabo é a mesma coisa. Você precisa entender a demanda de mercado antes de você plantar. Eu não posso plantar 1 hectare de quiabo sem saber se eu tenho mercado para entregar, para atender. Por isso, também é importante você entender e conhecer a cultura antes de começar a produzir, para entender o potencial de produtividade, e mensurar tamanhos de área que você pode plantar. Então, quando você escolhe produzir, é muito importante que vocês entendam o funcionamento de mercado da sua região, ou da região que você pode atender. Quem pretende vender, você precisa de informações importantes, como, por exemplo, potenciais clientes, formas de venda, quem são seus concorrentes, como que eles trabalham, qual que é a média de preço da sua região e a sazonalidade disso, volumes de venda. Essas informações são essenciais e você vai conseguir essas informações conversando com os mercados, fazendo uma pesquisa, conversando com clientes, e não existe uma fórmula mágica. É preciso ir pessoalmente e conversar com os seus potenciais clientes. E por que essas informações são importantes? Porque elas vão te ajudar a planejar a sua produção. Você vai ter uma ideia de volume de venda e, com isso, que área que você precisa plantar para atender esse volume, para você não ter um grande excedente e precisar vender seu produto mais barato e para que não falte muito. Então, a venda do seu produto ela deve ser pensada antes mesmo do plantio. Nunca deixe para se preocupar com a venda apenas quando você for colher. Esse é um erro muito grave e que muita gente comete. E conhecendo o mercado, você consegue fazer um melhor planejamento da sua produção, um bom escalonamento, de acordo com a sua expectativa de venda mensal. Claro que isso não é 100% garantido, mas te ajuda a dar um norte de como você começa. Lembrando que no início é melhor ter pessoas esperando pelo seu produto do que jogar seu produto fora. E dentro de uma produção eficiente entra o bom manejo da cultura. Então, a escolha da variedade certa, a adubação correta, o controle de pragas e doenças, manejo de irrigação, tudo isso se encontra dentro do curso. Então, quando você consegue ter uma boa produtividade com um investimento dentro do esperado, fica muito mais fácil de você ter sucesso na segunda etapa do nosso pilar, que é a comercialização. Então, os produtores costumam ter muita dificuldade para comercializar os produtos, porque eles deixam para vender só quando já estão colhendo e acabam produzindo demais, não estudam a sazonalidade da cultura e no final das contas acabam aí com os produtos em excesso, sem saber para quem vender, esperando que alguém coloque um preço no produto deles. Isso é uma coisa muito comum. E produzir com eficiência vai te dar uma boa margem a um preço competitivo no mercado e é importante que você busque se diferenciar da concorrência. E por final, entra o terceiro pilar do produtor de sucesso, que é a parte que os produtores menos fazem, que é a parte financeira, que são os controles financeiros. Na maioria das vezes, pela falta de conhecimento, desorganização ou de disciplina mesmo, acabam misturando as despesas pessoais com as da empresa. Esse é o maior erro que o produtor pode cometer. Uma empresa que não sabe aí o seu custo de produção, o custo do seu produto, faturamento mensal, a margem de lucro, dificilmente vai ter sucesso. Uma coisa muito comum que eu vejo por aí é o produtor chegar para oferecer seu produto em um mercado, ou no Ceasa, num distribuidor, e o dono do mercado perguntar o preço para o produtor, qual que é o valor do seu produto? E o produtor não responder e perguntar quanto você está pagando. Você precisa saber o custo do seu produto e o valor dele para saber se vai ser possível aí cobrir suas despesas, ter uma margem de lucro na sua venda e não esperar que alguém coloque o preço no seu produto.
né? Não é assim que funciona. Mas quando você produz sem planejamento, principalmente um volume alto, né? Deixa para vender depois, que começa a colher e não sabe o custo do seu produto, é isso que acontece, né? Você fica na mão do mercado e acaba vendendo pelo valor que eles querem pagar. Então você precisa entender o mercado da sua região, produzir com eficiência, mas sem excesso, né? Começa devagar e vai escalando de acordo com a demanda. E para quem quer aprender a produzir quiabo e entender como funcionam os pilares de sucesso do produtor rural, eu tenho a oportunidade para você fazer isso de forma guiada, com acompanhamento e te poupando aí muito tempo, muito dinheiro, que você não vai cometer todos os erros que eu já cometi nesse processo. O nosso curso pode te ajudar a economizar dinheiro fazendo o manejo da cultura de forma correta, né? Produzindo de acordo com a necessidade do seu solo. Para isso nós temos uma ferramenta que nós desenvolvemos. A gente monta as recomendações de correção do solo, de adubação, de acordo com a análise de solo. E essa ferramenta está disponibilizada no curso. Você só preenche as informações da análise de solo e já sai as recomendações, as sugestões de recomendação. Então você vai ser capaz de economizar sem fazer aplicações desnecessárias ou com doses erradas, né, a mais ou a menos. Se você fosse pagar uma consultoria para o engenheiro agrônomo, né, fazer a visita, montar as recomendações, só essa recomendação já sairia aí um salário mínimo, né, essa visita com as recomendações. Então no nosso curso nós abordamos esses 3 pilares de forma mais aprofundada. Então, a produção, dentro da produção desse pilar, a gente já fala sobre planejamento estruturado, então escalonamento, definição de volumes, constância, né, análise da área, preparo da área, investimento necessário, lembrando que é preciso ter um sistema de irrigação, pode ser gotejamento ou pode ser aspersão, escolha da variedade, plantio, as formas de plantio, adubação, né, adubação sólida e fertirrigação, e manejo de pragas e doenças, e manejo de irrigação. Tudo isso dentro do pilar produção. Pilar comercialização, né? Na comercialização nós falamos sobre diferenciação, né? Sobre essa busca antecipada dos potenciais clientes, formação de preço de venda, formas de comercialização, beneficiamento e armazenamento do produto. E o terceiro pilar, que é o pilar financeiro, né? Então, mão de obra, necessidade de mão de obra, o cálculo disso, né? As despesas, fechamento mensal e custo de produção. Então, você vai ter acesso a tudo isso por um valor de 12 vezes de R$ 48,00 ou R$ 497 à vista. É um valor baixo, perto do que você vai economizar fazendo o manejo correto e utilizando apenas o que é necessário para você conseguir produzir quiabo, né? Esse valor vai se pagar aí com a venda das suas primeiras 7 caixas de quiabo, né? Considerando aí que o preço de hoje está R$ 80,00 e esse valor não é nada perto do potencial de produção do quiabo. Em 1 hectare de quiabo é possível você produzir mais de 1.000 caixas por ciclo, né, o ciclo de 6 meses. Eu sei que alguns de vocês estão pensando que esse curso não é para você, porque você tem pouco dinheiro para investir, mas essa é a grande vantagem dessa cultura do quiabo. É uma cultura aí de baixo investimento. Para começar, é preciso aí um sistema simples de irrigação, então é possível você começar sua produção em uma área pequena, né, de 0,25 hectares, como eu comecei, ou então porque você não tem experiência, né, mas eu posso garantir para vocês que a maioria dos nossos alunos não tinham experiência nenhuma. Seguindo as recomendações do nosso curso e o passo a passo do nosso método, qualquer pessoa é capaz de produzir. Aqui vou passar um outro exemplo aqui de um aluno nosso, do Josei, na Bahia, né, plantando aí sua primeira cultura. Esse é o quiabo com aproximadamente 45 dias. Já está em produção. Até me surpreendeu, porque a gente tirou, a semana passada já começou a tirar quiabo, ou seja, muito precoce esse quiabo esmeralda. E aí eu tenho que agradecer realmente ao professor Rafael, porque sem o estudo, sem a orientação, sem todo o manejo, né, a experiência que ele nos passou aqui para trabalhar a cultura, a gente poderia chegar nesse resultado, sim, né, mas a gente tem tanto suporte que qualquer dificuldade aqui a gente teve assistência do grupo, do produtor que está vivendo as mesmas coisas. Então, assim, recomendo o curso de Rafael, não só por estar iniciando um processo de viabilidade econômica aqui na propriedade, né? Nosso primeiro plantio aqui na propriedade, a gente está achando o break-even do processo da propriedade, mas a gente aposta na cultura assim, do quiabo, porque a gente já está vivenciando, né,
o início de negociações comercialmente, as possibilidades são muito boas. A gente ainda tem muita área que a gente está implantando as mudas. Essa daqui já tem 40 dias, essas mudas aqui tem 15 dias no campo. São as mudas que a gente tem que dar uma organizada, mas já está implementada e a gente vai crescer complementando 1 hectare até lá em cima. E existe também aqueles que têm insegurança, né, de não conseguir vender, seguindo e produzindo baseado nos pilares de sucesso do produtor rural. Você vai produzir de acordo com o seu mercado, né, e aí fica muito mais fácil a comercialização. Então, além disso, se você não gostar do curso ou achar que não é para você, a gente te dá 7 dias de garantia, né? Então você pode devolver o valor do curso sem nenhum questionamento. Você vai receber aí 100% do seu dinheiro de volta. Então o risco seu é praticamente zero. Além disso, você vai ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp. Nesse grupo temos os produtores de quiabo, né, onde a gente troca experiência, a vivência do dia a dia, tira dúvidas. Então você vai ter acesso a esse grupo. Então essa era a oportunidade que eu buscava. Essa era a oportunidade que eu buscava quando eu decidi me tornar produtor rural, e através da produção de quiabo eu consegui realizar os meus objetivos. Né? Com o nosso curso você vai conseguir ter uma maior renda mensal, mais qualidade de vida, vivendo em contato com a terra, com a natureza, ficar mais próximo da família, viver do campo e não ter um sítio apenas te dando despesa. Né? Então, se é isso que você está buscando, se inscreve aqui embaixo e eu te espero na nossa turma.